Perdão, Carlos Maza, nosso jornalista e colunista aqui. Muito obrigado, boa noite, Maza. Maza, qual o tamanho do estrago para o governo e qual o tamanho dessa vitória para a oposição? Bem, duas perguntas, vou dar duas respostas. Né? Primeiro, dizer boa noite, né, Tardan, pessoal que está acompanhando a gente, o Biagi aí, que eu não sei se volta aí com a gente ainda. Essa questão da vitória da oposição é uma vitória muito grande, né? Uma derrota muito grande para o governo do Lula, uma falha também, né? Como o próprio Lindbergh Farias colocou ali, uma falha da articulação política da Gleisi, entrega de bandeja o poder, né, ali da oposição de ter o controle maior sobre a pauta, sobre o que vai ser votado e quando, de requerimentos, né? O que pode aí, com certeza, dar um espaço para convocação mais da coisa de penar um pouco mais para o lado do governo atual do PT, né, do que qualquer outra coisa. E uma falha principalmente por aquela história, né, Tardan, que é uma coisa que a gente já sabe, né, que aconteceu há algum tempo, que essa CPMI, ela não necessariamente é um negócio que vai atingir mais o governo Lula do que o governo Bolsonaro, né? Porque é um escândalo que acompanha os dois, né? Que inclusive os indícios que se tem é que se profissionalizou, ou no mínimo se deixou ali ficar crescendo, mais sofisticado, né, durante o governo do Bolsonaro, né? Apesar de ter sido descoberto ali no governo do Lula, e também tem que ser investigado por isso, também tem que ser punido por isso, se tiver ali gestores da gestão do Lula envolvidos. Também não estou dizendo que um é menos grave ou mais do que o outro, mas a questão é, se puxar esse fio direito, se tivesse interesse real pela verdade mesmo, não necessariamente seria o Lula que seria o pior prejudicado. E com a oposição levando e não um meio termo, talvez fique mais difícil acontecer, a coisa tende a ficar mais negativa ali para o governo do Lula, né? Mas vamos combinar, antes de responder sobre o estrago, né, que pode acontecer, eu quero dizer, né, eu não sou muito fã de CPMI para essas coisas, eu mesmo já te disse, né, a gente tem muito pouca coisa de substância teatro, saindo, né? CPI do MST, que teve uma piada, né, um fiasco, a própria CPI do 8 de janeiro, acaba virando, né, um espaço para aqueles deputados mais midiáticos, mais, né, afeitos ao uso das redes sociais para aparecer. Vamos lembrar, o grande destaque da CPI do 8 de janeiro, o principal beneficiado ali, foi o deputado Abílio Brunini, ex-deputado, né? Que não era nem da CPI e se popularizou, virou uma figura reconhecida nacionalmente por ser meio que um palhaço, né? Ir lá vestido de camisetas, totalmente quebrando o decoro, ficava quase fazendo chifrinho nos deputados que estavam falando, aparecendo com o dedo, apontando, falando palavrão, gritando, alguém começava a falar ali, não, não é não. Uma coisa assim, juvenil quase, de atrapalhar o andamento das investigações, ficou famoso e foi eleito prefeito de Cuiabá, né, no ano passado. Ele foi o grande vencedor, a grande novidade que se teve ali da CPMI do 8 de janeiro foi ele, né? Então me incomoda um pouco quando são coisas que já estão sendo muito bem tratadas pelo judiciário ou pela polícia, né? Como esse caso da questão dos desvios no INSS, está sendo muita gente pega, as investigações estão avançando, inclusive na questão de reparação e com cobranças do Congresso junto com isso, nessa questão de fiscalização, né? E de emitir, de fazer um inquérito praticamente. Não consigo ver, eu acho que é importante que fosse investigado e tudo mais, mas hoje o ambiente do Congresso é muito degradado, né? Muita gente que gosta de aparecer, que gosta de usar esses momentos ali de holofote e tudo mais. Agora, entrando na sua outra pergunta, eu acho que em potencial de estrago é complicado, né? Porque sempre pode ter uma surpresa de descobrir alguma coisa. Vamos lembrar que na CPMI da Covid apareceu aquelas histórias que acabou conseguindo enterrar ali, mas muitas das denúncias de questão de negociação de vacinas que não estavam colocadas por aí, né, na imprensa nem nada, e que viraram escândalos ali do governo do Bolsonaro. Agora, eu acho que você tem uma mudança de perfil ali com relação ao Bolsonaro e o Lula, que eu acho que no governo Lula a CPMI tem muito menos potencial. Pode acontecer de achar alguma coisa, claro, mas no geral é muito diferente, porque você tinha a CPMI da Covid, por exemplo, quando ela surge, ela muda completamente a relação do governo Bolsonaro com essa questão da informação, porque o governo Bolsonaro era um governo muito fraco em transparência, objetivamente falando. Era um governo que não dava resposta à imprensa. Quando um jornalista questionava ele encerrava a entrevista e o pessoal batia palma, ou ele dizia para a repórter que quer dar um murro na boca do repórter, que faz uma pergunta que era desconfortável para ele, mandava calar a boca, enfim, é só jogar aí no Google, vocês vão ver, tem milhões de vídeos do Bolsonaro tratando o jornalista que perguntava ele de coisas importantes, né, cobranças contra a corrupção e tudo mais que apareceu no governo. A resposta do governo era sempre ameaçada de dar porrada ou encerrar a entrevista. Então, você tinha ali quase todo o espaço para dar entrevista era restrito ao cercadinho, a pessoas escolhidas a dedo e que eram muito, né, favoráveis ao governo. Então, quando se teria a CPMI da Covid,
foi uma coisa muito nova para o governo Bolsonaro. Ele passou ali a cotidianamente estar sendo colocado contra a parede e aí as coisas apareceram e deu um desgaste muito maior para o governo. Eu acho que o Lula, que é um governo que, vamos combinar, não é questão de opinião política e ideológica, não. É um governo mais aberto, é um governo que dá entrevistas, é um governo que responde às demandas da imprensa, até as mais negativas, né? A militância do PT pode encher o saco de jornalista de veículo A ou B, mas você não tem declaração do Lula mandando o jornalista calar a boca, encerrando entrevista ou dizendo que não vai responder e pronto, né? Que é só o que aconteceu no governo do Bolsonaro. Então eu acho que por essa diferença de perfil, o poder da oposição de colocar o governo para contra a parede é muito menor, o que pode aparecer muita gente se cacifando para a eleição de 2026. E nisso a oposição é muito melhor, né? Pode ter muita gente aí que desponte talvez aí para um cargo de senador, às vezes até um cara que nem deputado é, um palhaço que está ali na frente com a câmera, na Câmara, no Senado, pode aparecer e se despontar para senador, para deputado, para governador. Eu acho que vai acabar sendo mais nessa linha, Tardan, trazer luz sobre o desvio, sobre esse crime absurdo que houve no INSS, que deveria muita gente mais ser punida com relação a ele e o dinheiro ser devolvido para essas pessoas. Nesse ponto, eu acho que a gente vai ter pouca luz sobre isso lançada por essa CPMI.